Irmãos, que maravilha, que dádiva, que bênção é esta que o Senhor nos concede nessa manhã. Se vocês observarem a liturgia, um culto altamente cristão, um culto onde somos induzidos pelo próprio Espírito Santo a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Do início ao fim, a liturgia, irmãos, observando, atento, a leitura dos textos bíblicos, a leitura da confissão que foi feita, os cânticos, tudo voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo para a glória de nosso Senhor. E isso é um privilégio, realmente, que o Senhor nos oferece nessa manhã de domingo, no dia do Senhor. O salmista muito bem falou no Salmo 84, mas vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Mas vale um dia na sua presença. E graças a Deus, por misericórdia, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não apenas faz uma visita, mas faz morada e por misericórdia habita em nós. Ele nos induz, nos persuade, nos convence a estar num local como este. E que Deus seja louvado. O presbítero Berg estava falando sobre a Bíblia, o papel. E, irmãos, esses dias não, tem alguns meses eu fui aqui no shopping, do outro lado. Eu e um amigo fomos almoçarmos. E indo em direção lá ao restaurante, eu deparei com um carro. Zero. Daquele zero. Carro novo, novinho. Limpíssimo. Mas tinha algo inusitado naquele carro. Ali, logo acima do painel, tinha uma Bíblia. Uma Bíblia aberta. Ali em cima. Falei, meu Deus, coisa estranha. Bíblia não é para isso. Se tem alguém aqui que faz essas coisas, não convém fazer isso, irmãos. Às vezes eu fico vendo alguns carros, e acredito que vocês já viram, com a Bíblia ali aberta, né? Talvez algo para alguma crença de sorte, etc e tal. Mas a Bíblia está até amassada, as páginas amassadas, amareladas, empoeiradas. E Bíblia não é para isso. Bíblia é para ser lida. O nosso Senhor falou, examinai as Escrituras, cuidai e ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Bíblia, palavra de Deus, Escrituras, é exatamente para isso. É para ser examinadas. E quem é que vai examinar essas Escrituras? O povo, o seu povo, a igreja amada, a noiva, o povo escolhido de Deus. A Bíblia é para isso. E através da Bíblia, da leitura, do exame que ser feito na sã doutrina, nós passamos a viver conforme o que está escrito. E isso, irmãos, é maravilhoso. Falando nisso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. E agora, se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé mais uma vez. Isso. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. O verso 1 até o verso 8. E logo a seguir nós vamos comentar sobre o tema proposto sobre família. Todos encontraram? Verso 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas
eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém, irmãos? Pode sentar? Irmãos, diante do tema que foi proposto, fui fazer algumas investigações. É um tema muito sério e que, aliás, a Bíblia não ignora, não despreza em momento algum. Muito pelo contrário, já temos vistos aqui mais cedo. E eu começo fazendo algumas indagações. Por exemplo, o que é família? Qual o conceito de família? É um grupo de pessoas relacionadas entre si por laço de matrimônio, sangue ou adoção, como pais e seus filhos que vivem juntos em uma mesma residência. Daí aprendemos também sobre a família extensiva, né? A família nuclear, estendida, a família prolongada, e a família nuclear. Minha família nuclear está aqui, ó. Minha esposa, meus 3 filhos. E a família da fé. Todos juntos. E quem criou a família? Quem teve essa ideia? De quem é essa ideia? Foi falado aqui mais cedo. A família humana não surgiu da ascensão, da evolução do homem, conforme alguns antropólogos acreditam e pregam. Não. Isso não passa de sofisma. Isso não passa de balela, de falácia. Pois nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, está bem claro. O próprio Deus que criou Adão e Eva. E dessa união, desse casamento, desse matrimônio, nasceram filhos e filhas, e filhos dos filhos das filhas. E assim foi crescendo, multiplicando. E qual o propósito que a família foi criada? Eu separei aqui alguns propósitos. Um dos propósito está em Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E como que é feita esta multiplicação? Irmãos, através das relações sexuais. Homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, impossível ter procriação dessa forma. Apenas entre homens e mulheres. E a Bíblia é bem específica. Homens e mulheres casados. E as relações sexuais são limitadas apenas aos cônjuges, ou seja, dentro do casamento. De modo que o sexo antes do casamento é fornicação. E fora do casamento é adultério. Tanto um quanto o outro é uma afronta ao casamento. O sexo é uma bênção que deve ser usufruída apenas no contexto do matrimônio. Se antes e fora do casamento o sexo é reprovado, no casamento é ordenado. Derrubar esses pilares é provocar uma catástrofe na família. E é isso, exatamente isso, que esse mundo de trevas
está querendo fazer, está tentando fazer a todo instante, de todos os lados, de todas as formas. De todas as formas. Irmãos, e se porventura alguém entrou aqui que praticou uma dessas duas práticas pecaminosas, fornicação, adultério, você está no local certo. Você está no local exato. Foi aqui que Deus te trouxe. E ainda, aliás, já foi feita uma confissão de pecado. E se você realmente arrependido, com o coração contrito, você se arrependeu dos seus pecados, o sangue que foi espargido no lenho maldito nos purifica de toda sorte de pecado. Toda sorte de pecado, todo pecado. Jesus perdoa. Uma vez o homem e a mulher arrependidos. Entre casais é uma bênção, e desse fruto virão os filhos, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, netos, tataranetos. E como diz o Salmo 127, no verso 3, os filhos são herança do Senhor. E para os que não têm filhos e sonham em ser pais e mães, irmãos, eu conheço pessoas, provavelmente vocês conhecem também, que são casados, mas não querem ter filhos. Uma vez eu indaguei um amigo, falei, mas por que você não quer ter filho? Ele, não, o mundo é muito cruel e eu não quero fazer meu filho sofrer. Ímpio não tem a mente de Cristo. Nós, cristãos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres regeneradas, nascemos de novo, não porque nós queremos, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mente de Cristo e nós temos a palavra a seguir. E para aqueles irmãos, os casais aqui presentes, os casais que estão ouvindo, e sonham em ser pais e mães, e não têm filhos, já quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma família, onde se importa com o seu sofrer, suas angústias, e ainda tem um povo orando por vocês. É um momento de profunda reflexão, me referindo exatamente a esses casais. Eu sei que vocês estão orando. Ainda tem um povo orando por vocês. Vocês podem fazer uma simples pergunta, uma simples indagação, uma reflexão profunda, perguntando ao Senhor de forma honesta: o que o Senhor está me ensinando com isso? Que proveito, que lição eu posso aprender com isso tudo, com esse trama que eu estou vivendo, que esse trama que essa minha mulher está vivendo, que a minha esposa, meu marido está vivendo? O que o Senhor está me ensinando, meu Deus? Você pode fazer essa indagação de forma honesta. E o que acham, irmãos? Irmãs, já pensaram na ideia de adotar uma criança? Já pensaram nessa situação? Ainda para esses casais, sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28 e 29, o apóstolo Paulo, ele trazendo isso à tona, pode ser uma porta de emprego, todas as coisas, ou uma perda de emprego, todas as coisas. Pode ser o nascimento de um filho, todas as coisas. Pode ser a morte de um filho, todas as coisas. Pode ser o início de um relacionamento, ou um término de um relacionamento, uma quebra de aliança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas
todas as coisas. Cima do matrimônio, os votos que são feitos? Na alegria ou na tristeza? Na bonança ou na escassez? E realmente, estamos debaixo desse voto diante do Senhor. E o Senhor tem nos sustentado. Um dos propósitos também é uma resposta divina ao mundo caído. Inclusive a família cristã é composta por pessoas imperfeitas, mas que amam um Deus perfeito. Esse mesmo Deus é quem sustenta a harmonia do lar cristão. Esse mesmo Deus é quem sustenta a harmonia do lar cristão. Dessa forma, a família reflete ao mundo o amor de Cristo e acaba sendo uma parábola viva do Evangelho. Um outro propósito é o afeto. Quem vive sem o amor e o apoio de outras pessoas são pessoas infelizes, frias. As relações afetuosas começam no seio da família. A família é um tipo de refúgio que possuímos neste mundo. Ali somos amados não apenas por nossas virtudes, mas inclusive por nossos pecados. Isso inclui a família da fé. Mas alguém pode indagar, e com razão, a minha família não é assim. Não é esse paraíso. Esse um inferno, literalmente um inferno. Muitas famílias. Irmãos, triste e lamentável realidade é que muitas casas têm sido palco de terríveis agressões familiares, estupros, violências físicas, verbais, emocionais, pedofilia. Maridos violentam suas esposas, torturando filhos e filhas. Muitas mães, filhas e filhos vivem em aflições e angústias deploráveis. Tem lares que são verdadeiros campos de concentração. Me referindo à Alemanha nazista. É isso mesmo. E isso bem aqui pertinho, em nossa própria cidade. Mesmo numa família cristã, há tensões, brigas, conflitos, batalhas, guerras e até violência. Violências terríveis. E a Bíblia, irmãos, não camufla essa realidade. Não. Exemplo, na família de Adão e Eva, o que houve? Fratricídio. Fratricídio. Irmãos matando irmão. Caim matando Abel. Não foi de qualquer forma não, irmão. Requinte de crueldade. Na família de Noé houve embriaguez. Na família de Abraão houve impaciência e mentiras. Na família de Isaac houve mentira e traição. Na família de Jacó houve ódio e inveja. Na família de José houve netos assassinos e ladrões. Na família sacerdotal de Arão, seus 2 filhos, Nadab e Abiú, desprezaram o Deus de Israel. Na família de Eli houve filhos corruptos e adúlteros, apóstatas. Na família de Samuel houve filhos avarentos. Na família de Davi houve estupro, assassinato e conspiração, golpe de Estado pelo próprio filho, a saber, Absalão. Na família de Jesus também teve tensões, pois os seus próprios irmãos não criam, eram incrédulos em relação ao Senhor Jesus. João 7,5. Na parábola que Jesus conta, lá em Lucas capítulo 15, do filho pródigo, quando o filho pródigo resolve se distanciar do seu pai, algo entre família. Eu quero distância desse homem. Partiu por uma terra longínqua, distante. Foi cheio de dinheiro no bolso. Gastou tudo, vivendo de forma dissoluta. Um belo dia a crise chegou na sua casa.
colocou a mão no bolso, não tinha mais nenhum centavo, as contas tudo no vermelho. Ele conseguiu um emprego, aquele jovem, aquele mancebo, foi cuidar de porcos no chiqueiro, e o texto de Lucas 15 diz que ele desejou comer a ração dos porcos. Desejou, mas ninguém o dava. Onde estavam seus amigos? As suas amigas, suas namoradas? Enquanto tinha muito dinheiro, estava cercado de amigos interesseiros. Quando o dinheiro acabou, estava ali sozinho. Mas o texto diz que ele caiu em si, houve arrependimento sincero, voltou para a casa do pai. Pai, pequei contra o Senhor, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como qualquer um dos seus trabalhadores. O pai o recebe com muita alegria, com muito gozo. O pai dá presentes, o pai dá festa, o pai mata um cordeiro, faz um churrasco hiper abençoado com carnes suculentas. Maravilha! Mas nem todos naquela casa se alegraram. O próprio irmão não gostou da atitude daquele mancebo de ter retornado para casa. Triste realidade. Em nossas famílias não é diferente. Temos tensões entre pais e filhos. Temos tensões entre filhos e pais. Temos tensões severas no próprio matrimônio, no próprio casamento. Irmãos, é inevitável. Teremos conflitos no seio da nossa família. Não é em vão, não é debalde a ordem dirigida à igreja do Senhor. Mais precisamente, Paulo, em Efésios capítulo 5, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 18 e 21. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. É uma ordem. Uma ordem. Nesse verso que eu li agora, temos duas. A primeira, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Nada de embriaguez. Nada. Nenhum tipo de entorpecimento, nenhum tipo de embriaguez. Seja com vinho, seja com cerveja, seja com qualquer tipo de bebida alcoólica e até coisas que não sejam bebidas alcoólicas. O próprio entretenimento atuais, as redes sociais, muitas das vezes não percebemos, mas estamos embriagados. Quem está cheio do Espírito Santo perdoa 70 vezes 7. Tem um coração contrito, sabe ouvir, é manso, é temperante, é bondosa, é dócil. É uma pessoa equilibrada. É capacitado pelo próprio Espírito Santo a reconhecer seus erros, suas falhas, seus pecados e ter a simplicidade de dizer: alguém, família, perdoa-me, pai. Perdoa-me, esposa. Perdoa-me, marido. Perdoa-me, filhos. Eu vacilei, eu fui rude em minhas palavras. Eu fui duro em minhas palavras. E quando, na verdade, era para ter palavras doces, com doçura. Quem é cheio do Espírito Santo é capacitado pelo próprio Espírito Santo a se humilhar. É capacitado pelo próprio Espírito Santo a pedir perdão. É capacitado pelo próprio Espírito Santo a reconhecer os seus erros, as suas falhas. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, realmente eu errei. Eu falhei. Foi um deslize meu. Perdoa-me em nome de Jesus. Se Deus criou a família, por que há tanta violência justamente no seio familiar? Uma indagação. Deus criou a família. E por que nós vemos tantos conflitos, tantos divórcios? O número que o presbítero Vitor falou aqui é impressionante. Por que temos assistido de forma espantosa tanta violência no seio do lar, no seio da família? Tanta violência contra a mulher. Foi falado aqui de violência patrimonial, de violência sexual, de violência física, psicológica. Irmãos,
Para quem ainda não sabe, aqui em Nova Iguaçu, vocês procuram, quem quiser procurar saber os dados, vai aqui na delegacia, na 52 DP, de violência contra a mulher. É algo absurdo. Quando chega final de semana, feriados, é impressionante, é assustador a quantidade de ocorrências envolvendo violência contra a mulher. Por que isso? Por que essas coisas acontecem justamente no seio da família, justamente entre maridos e mulheres? O espancamento, os estupros, a violência verbal, a humilhação. Por que, irmãos? Se foi Deus que criou a família? A resposta é simples e altamente bíblica. Desde que o pecado entrou no mundo, todas as famílias têm seus dissabores. Não temos famílias perfeitas, até porque nenhum de nós é perfeito. Contudo, temos um Deus que é perfeito, santo, justo, criador. Ele que criou a família. É o mesmo que sustenta com sua graça inaudita, sustenta-nos com seu Santo Espírito, com a sua poderosa palavra e com a destra da sua justiça. Irmãos, eu tenho aqui minha esposa. Nós somos casados desde 3 de outubro de 1998. 3 filhos. Mérito meu? 0. Mérito dela? 0. O que é? Graça. O que é? Misericórdia do Eterno. O que é? As orações dos irmãos. As orações de pessoas que nem conhecem a gente. O que foi? Por vezes o Senhor me lembra. Olha, o que você falou lá naquele dia, hein? Diante do pastor, diante da igreja, hein? Diante de mim. Graça. Pessoas diferentes convivendo no único espaço, no mesmo espaço. Graça. Favor maravilhoso. Favor de Deus para nossas vidas, para a vida dos seus. É graça. Irmãos, e dentro desses tramas envolvendo a família, esses conflitos, o texto que nós lemos, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, nasce de um conflito entre familiares. A trama toda envolve Saul, que era o primeiro rei de Israel, e Davi. Saul, Davi, Davi, Saul. Davi estava em Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul começou uma perseguição implacável em cima de Davi. Saul queria simplesmente assassinar Davi. Simplesmente acabar com Davi. Assassinar, matar, arrancar ali a cabeça de Davi. O que Davi fez com o gigante Golias. Saul queria fazer e não economizou esforços. Você sabia que ele estava entre familiares? Saul, Davi. Esse dia eu perguntei ao irmão, você sabia que eles eram familiares? Quando o gigante filisteu ameaçou todo o exército de Israel, o gigante tinha quase 3 metros de altura. Eu, quando era criança, quando li esse texto, eu ouvi alguém falando, eu imaginava um gigante do tamanho de um poste aí, tem na rua da Light aí. Gigantão mesmo. Mas não, aproximadamente uns 3 metros de altura. Desafiou todo o exército de Israel, o gigante filisteu. Não, o negócio aqui não precisa ser exército com exército. O negócio é mano a mano, é tete a tete. Vem na mão. Linguajar carioca aí. É tete a tete. O homem tinha quase 3 metros de altura. Quem ia enfrentar o homem? Armado até os dentes, espada, capacete, escudo. O exército recuou, irmão. Inclusive o rei Saul. Só que o rei Saul edita um decreto. Olha, quem vencer
esse incircunciso, esse gigante filisteu, vai ter alguns benefícios. E um deles é casar com a princesa, com a minha filha. Davi ficou sabendo dos benefícios, riqueza, isenção de impostos e casar com a princesa. Sabemos que Davi foi, na força do Senhor, venceu aquele gigante. E o que aconteceu? Davi casou com a filha de Saul. Então Saul era sogro de Davi. Sogro. E aqui começa, irmãos, uma perseguição implacável de Saul com Davi. E o contexto, deixa eu contextualizar aqui o texto que nós lemos. Davi já tinha saído de Israel. Davi firmou aliança com o rei de Gate, chamado Aquis, com os filisteus. Davi estava fugido de Saul. Saul queria matá-lo. Davi vai e fica. Consegue moradia, o próprio rei dá Ziclag para eles, e Davi não estava sozinho. Davi estava com toda a sua família, com a sua tropa, com 600 homens, com todas as suas famílias, e Davi sai de Israel e vai para habitar com os filisteus. Fez aliança com eles. Um dia, o exército dos filisteus foram para a guerra. E quem estava ali unido com eles? A tropa de Davi com seus 600 homens. Em determinado momento, os príncipes falou com o rei: Rei, Aquis, nós estamos desconfiados de Davi e a sua tropa. Nós vamos combater contra Israel. Vai que no meio do caminho, em meio à guerra, ele se volta contra nós, estaremos todos perdidos. O rei aceita o conselho dos príncipes, fala com Davi: Davi, pode retornar para Ziclag. Vai rever tuas famílias, vai rever tuas esposas, as mulheres, seus filhos, suas filhas que estão com saudade de vocês. Vai. Pode ir. Não, rei, eu quero combater. Eu quero guerra, eu quero batalha. Não, rapaz, volta para casa. O texto nos diz que Davi voltou para casa com seus 600 homens. Quando chega em casa, irmãos, quando ele chega naquela cidade chamada Ziclag, de longe ele já vê o fogo, as fumaças, o incêndio. Todas aquelas casas foram incendiadas. Cadê a família? Cadê as esposas? Cadê as mulheres? Onde estão meus filhos, minhas filhas? Todos haviam sumido, haviam sido sequestrados. A situação de Davi exatamente era, irmãos, fugitivo, exilado, longe de sua terra, a família toda sequestrada. Olha só que situação terrível. E para piorar, irmãos, para piorar a situação de Davi, os seus melhores amigos tornaram-se inimigos e queriam apredejar Davi até a morte, angustiado e amargurado. Olha a situação desse homem. Triste e lamentável situação. Exilado, fugitivo, sem família, sem casa, e os seus próprios amigos queriam matá-lo naquele momento. O que faríamos nessa situação? O que você faria? Na verdade, o que é que você faz quando as tempestades batem na sua casa? Os furacões, os terremotos, quando os rios transbordam, enchentes, como Jesus falou na sua parábola, em Mateus capítulo 7, bate de ímpeto contra a nossa casa, ou seja, as aflições, os problemas. O que você faria? Talvez tentasse correr
Ou se passaria por louco, como fez Davi em outra ocasião? Ou por não ver nenhuma saída, se entregaria para ser morto? O que Davi fez, irmãos? Verso 6, acompanha comigo o texto que foi lido. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diante dessa terrível tempestade, desse terrível terremoto, Davi buscou ânimo, forças no Senhor e encontrou. Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu. Quando estamos desanimados, angustiados, amargurados, o que é que você faz? Qual é a coisa mais comum? Aonde você busca ânimo, forças, direção? Diante do que o próprio Deus vai colocar você, ou me coloca, ou já colocou, em situações que eu tenho que tomar uma decisão. E o que você faz? Quando você não sabe o que fazer diante de uma situação desagradável, a quem você recorre? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Hoje não precisamos de estola sacerdotal, éfode, urim e tumim, para consultar o Senhor. Foi isso que Davi consultou naquele tempo. E é algo muito obscuro. Assim, não é tão claro por que Davi consultou daquela forma. Hoje não precisamos fazer mais disso. O véu do templo foi rasgado. Em Hebreus 1:1, o escritor registra: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, não foram poucas vezes, foram muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. O Senhor continua falando, irmãos, através do Filho. E tudo que o Filho pronunciou foi registrado e está aqui nas Escrituras. Tudo para o nosso bem, tudo que a nossa alma precisa, necessita, está aqui nesse livro, está aqui registrado nas Escrituras Sagradas. Ah, mas Deus não pode me falar através de sonhos? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que teve experiência com isso, com sonhos. Pode. Pode. Mas isso é regra? Não. Não. O que é regra? Sagradas Escrituras. Bíblia. Por quê, irmãos? Nem todo sonho provém de Deus. Já tive sonhos diabólicos. Acredito que os irmãos também tiveram essa experiência. Davi foi buscar a direção de Deus. Irmãos, e isso está ligado à oração. Você orar. Sem oração não dá. E eu faço mais uma indagação, uma reflexão do que você responda para você mesmo. E seja sincero. Como está a sua vida de oração? Seu tempo a sós com Deus em solitude, você em Deus somente? Ou será que estamos demasiadamente entorpecidos pelos entretenimentos que esquecemos totalmente do nosso Senhor? Uma vaga lembrança no domingo de manhã. Esposas e maridos, vocês têm orado juntos? Pelo seu casamento? Por sua amada família? Pais, temos orado por nossos filhos e filhas? Filhos, temos orado por nossos pais? Estamos honrando e respeitando nossos pais?
Uma forma de honrar nossos pais, mesmo que nossos pais não tenham sido tão bons para conosco, nos fizeram sofrer. Uma forma de honrá-los é orar por eles. Sabe por quê, irmãos? Se nós, sendo cristãos, não orarmos por aqueles que nos fizeram sofrer, seremos semelhantes ao ímpio. Seremos semelhantes àqueles que desprezam a Deus e desprezam a sua palavra. Mas infelizmente, irmão, muitas e muitas das vezes, nós não oramos. Diante de todas essas indagações relativas à oração, por que não oramos? Por que não oramos? Se existe uma ordem bíblica, orai sem cessar. E por que nós não oramos? Orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Orar é apresentar-se a Deus com um atestado de pobreza ou uma declaração de incapacidade. Por que nós não oramos? Orar é pedir, e quem pede é fraco e dependente. Orar é quebrantar-se, é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Orar é humilhar-se diante de Deus, submetendo-se à sua vontade. Por isso temos tanta dificuldade em orar. A oração atinge de forma certeira a nossa vaidade e detona o nosso senso de autossuficiência. Acreditamos que a oração é necessária, mas dela fugimos, pois ela produz mudanças na vida de quem a pratica. E nós não queremos mudar. Igreja, nós temos que orar. A nossa alma necessita orar, necessita conversar com Deus, muito mais do que conversar com Deus, se relacionar com o nosso Criador, com o eterno Senhor. A nossa alma necessita. Irmão, se nós não orarmos, a sensação que temos é que estamos no CTI, respirando com aqueles aparelhos. Davi fez algo maravilhoso e glorificou o Senhor com essa atitude. Buscou o Senhor. Cercado, irmão. Aparentemente sem saída. Buscou o Senhor. O Senhor atendeu. Contudo, Davi não é um exemplo a seguir e não nos representa. Davi não é um exemplo de pessoa a ser seguido e não nos representa. Davi não consulta a Deus antes de ir à guerra. Não está registrado que houve consulta, que houve oração. Não consulta o Senhor antes de sair de Israel, aí a Gate. E tão somente nesse momento de angústia e severa aflição. Graças a Deus. Tem pessoas que falam assim, só buscou o Senhor no momento de aflição. Mas fala com desdém. Só buscou o Senhor no momento de angústia. Graças a Deus que buscou o Senhor. Graças a Deus. O filho pródigo só buscou o Senhor porque estava lá na pobreza junto com porcos. Graças a Deus. Foi de coração? Está buscando? Graças a Deus. No capítulo 27, irmãos, por favor, abra comigo, apenas o verso 1, 2 páginas atrás. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com 600 homens que com ele estavam, passou a Quis, filho de Maoque, rei de Gate. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Davi não fala com Deus. Davi não consulta o Senhor. Davi fala consigo mesmo.
Eu sei que tem alguns benefícios quando a gente tem reflexões sobre a nossa vida, aquele bate-papo com nós mesmos. Tem um benefício. Mas nós temos que falar com Deus. Nós temos que conversar com Deus, desabafar com Deus, contar nossas angústias a Deus, lançar todas as ansiedades aos pés deles. Davi não nos representa. Davi teve momentos que venceu um leão e um urso e assim protegeu as ovelhas de sua família. Derrotou o gigante filisteu, um homem que todo Israel temia, mas teve momentos de que o orgulho e a vaidade aflorou em sua vida. Teve momentos que diabolicamente planejou adultério, assassinato e manifestou com mentiras. E foi impedido de construir o templo, pois suas mãos estavam manchadas de sangue. Não é um homem para ser seguido. Nenhum deles nos representam, pois todos pecaram, falharam, viveram um momento de insanidade espiritual. Quem é que nos representa? Quem? Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o único que nos representa. Jesus é diferente de todos, pois ele não conheceu o pecado. O homem impecável. Mas alguém pode falar, mas isso é impossível, viver e não pecar. É impossível nós não pecarmos. E é impossível Jesus pecar. O único que não pecou. Jesus é único, pois a sua concepção foi sobrenatural. Não precisou de homem, foi obra do Espírito Santo. Ele é o único que venceu a morte e ressuscitou. Ele ressuscitou mortos e continua a ressuscitar aqueles que estão mortos em pecados, em delitos. Jesus ressuscitou 3 mortos. Quem se lembra? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o nosso irmão Lázaro. Esse dia eu perguntei a um varão, não sei quem foi. Será que Lázaro, após a sua ressurreição, ele tinha medo de morrer? Ele ria. Ele ressuscitou mortos e continua a ressuscitar aqueles que estão mortos em pecados e delito. Outrora, eu e você, meu irmão, minha irmã, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Estávamos como ovelhas sem pastores, perdidos no mundo, literalmente perdidos no mundo, morto. Mas Jesus nos ressuscitou. Não esqueçamos nunca, irmãos, que um dia estavam mortos, mas esse mesmo Jesus foi quem nos ressuscitou, nos concedendo vida eterna. Não podemos ficar de braços cruzados sem propagar essa boa nova para os nossos semelhantes, e isso aonde o Senhor nos levar, aonde Ele nos conduzir. Vai ser tudo preparado, irmãos, pelo próprio Senhor, para você abrir a sua boca e contar o que Jesus fez, como Ele te ressuscitou, como hoje você tem vida, como Ele te deu vida eterna em Cristo Jesus. Propaguem essa boa nova a todas as famílias da terra. Davi e 600 homens foram à guerra. E aqui, irmãos, uma insanidade por parte de Davi e aqueles homens. Observe, irmãos, Davi saiu de Israel com 600 homens e vai a Gate, a terra dos filisteus, com 600 homens. Rei Aquis dá Ziclag para Davi. Davi, quando foi para a guerra com os filisteus, ele sai de Ziclag com 600 homens para a guerra, para o combate. Aí surge uma pergunta. Falei com o reverendo Alain. Espera aí. Se tinha 600 homens com Davi naquela cidade, aqueles 600 homens saem daquela cidade, com quem ficou a família? Com quem ficou as esposas? As mulheres?
as filhas, as moças, os filhos. Todos os homens que estavam com Davi partiram para a guerra, incluindo Davi. E suas famílias ficaram desprotegidas e desguarnecidas. Essas famílias, mulheres e crianças, ficaram expostas aos ataques dos adversários, totalmente vulneráveis aos ataques cruéis dos inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles perderam toda a sua família, mulheres, filhos e filhas. Por que Davi com sua tropa fez isso? Irmãos, isso aqui é uma loucura. Deixaram a família. Naquele contexto de batalhas entre nações terríveis, não deixaram um guarda. Os 600 homens foram para a guerra. O que motivou eles a ir à guerra? Talvez uma questão de sobrevivência dentro daquela realidade. Poderia ser uma questão de demonstração de força na arte da guerra. Poderia ser. Eles eram estrangeiros. Vamos mostrar aqui realmente quem nós somos. Na guerra, no combate, na batalha. Talvez uma gana desenfreada pelo sucesso. Pois quem vencia a guerra ficava com toda a riqueza da nação derrotada. Os despojos, os espólios, ouros, pratas, tesouros, animais, escravos, mantimentos, etc. Toda a riqueza era para eles, para quem venceu. Mas me parece algo insano o que eles fizeram. Foram trabalhar, esqueceram da família. Isso pode acontecer comigo e contigo. Irmãos, eu tenho meu trabalho e tenho meus dias de folga. Eu gosto de respeitar muito isso. Se eu quisesse, nos meus dias de folga, eu estaria trabalhando, ganhando dinheiro. Se eu quisesse, eu tenho essa oportunidade. Mas eu recuso. Não quero. Primeiro, meu corpo precisa de descanso, assim como minha mente. E eu também tenho uma família, que eu não posso negligenciá-la. Tenho uma esposa e 3 filhos, que eu tenho que cuidar. Essa responsabilidade é minha. Trabalhar até conquistar o sucesso. Uma busca louca pelo sonho tão desejado. Acordar cedo e dormir tarde, e isso em prol do sucesso. Conheço pessoas assim, trabalham de domingo a domingo. Domingo a domingo. Se pudesse, trabalhava 24 horas por dia. Uma faculdade, 2, 3, uma pós, mais um curso ali, uma especialização, e nunca está satisfeito. Irmãos, é uma insatisfação. A realidade é que nossa busca pelo sucesso, muitos estão sacrificando os seus, ou seja, a sua família, e negligenciando a proteção, a guarnição, a atenção à família, deixando-as vulneráveis aos ataques sorrateiros de Satanás. Muitos estão abandonando suas famílias e, consequentemente, a família da fé, pois caem nesse engodo, nessa artimanha maligna, nessa artimanha do diabo. Simplesmente abandonam suas congregações. Salmo 127, verso 2, o salmista registra: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aliás, mais uma graça de Deus, vamos termos acordado essa manhã. Temos que trabalhar? Sim. Temos que estudar? Sim. Porém, tudo com limite, sem extrapolar sem excessos. Pois nenhum sucesso
justifica o fracasso da família. Alguém já falou isso? Temos que realmente crer que o Deus que criou a família é o mesmo que oferece meios para sustentá-la. Irmãos, que assunto maravilhoso, que envolve cada um de nós aqui presente, seja pai, seja mãe, seja filhos, todos nós. E querendo ou não, nós estamos inclusos numa família. Eu tenho um colega, irmãos, conheci ele há pouco tempo. Ele não tem uma família. Ele não tem o privilégio que nós temos hoje. Tanto uma família nuclear, esposa, marido, mulheres, filhos e filhas, como uma família da fé. Mas vejo Deus trabalhando na vida dele. Conheci ele há alguns meses e ele me confidenciou com lágrimas. Meu amigo, fala. Há pouco tempo, muito pouco tempo, meu pai morreu. Passou um ano e pouco, meu único irmão morreu. Passou mais um pouquinho, minha mamãe morreu. Ele está sozinho. Ao passo que eu falei para ele, meu amigo, Deus pode te dar uma imensa família de irmãs, de irmãos, de pais, de mães. Deus pode te dar, Deus pode te conceder. E ele me ouviu atentamente, com lágrimas nos olhos. Certa ocasião, irmão, eu fiz aniversário, 11 de junho, tem muito tempo. Morava nos fundos da casa da minha mãe. Aí eu passei assim no corredor, mãe, tudo bem? Era meu aniversário. Ô, mãe, tudo bem, mãe? Tudo bem, meu filho. Eu disse, mas que minha mãe está esquecendo do meu aniversário. Dia do meu aniversário? Poxa, eu fiquei meio triste, sabe? Minha mãe esqueceu do meu aniversário. Aí eu fui para casa da minha sogra, com a André. Chegou na casa da minha sogra, tinha um livro, aqueles devocionais diários, né? E quando eu abri aquele livro, olha o que eu li, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E nós temos visto muito isso. Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. O Senhor Jesus foi para a glória. Está à destra do Todo-Poderoso. Está à destra do Pai, intercedendo por nós, pelos seus eleitos, pelas suas filhas, pelos seus filhos. Ele está intercedendo pela sua família. E Ele não nos deixou órfãos. Eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Ele nos consola nos momentos de tristezas, nos momentos de luto, nos momentos de angústias, nas aflições da vida. Ele nos consola, Ele conforta a nossa alma, Ele é o consolo divino. Somente Ele que pode nos consolar nos momentos terríveis de tempestade da vida. É Ele. Irmãos, tem um texto maravilhoso que envolve a família de Jesus. Em Lucas capítulo 8, Jesus ele estava dando ali um sermão, contando uma parábola, explicando alguma passagem da antiga aliança, e foi interrompido. Alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. A minha mãe
E os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus dá uma lição para todos nós, tanto para a sua família, mães e irmãos, como para nós hoje. Jesus não estava desprezando, em hipótese alguma Jesus ia fazer isso. Obviamente, Jesus não desprezava os seus. Vemos Tiago, seu irmão, não o apóstolo, mas o presbítero, que era incrédulo, e após a ressurreição do Senhor, Tiago foi convertido como presbítero da igreja de Jerusalém, conhecido como coluna da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. Vemos Jesus na cruz falando a João, seu discípulo, para que cuidasse de sua mãe, Maria. Davi estava com toda a sua família perdida. Não sabia o seu destino, quem tinha feito o sequestro, se estavam vivos ou mortos. Mas Davi buscou o Senhor e lutou por sua família. E Deus o atendeu. Não desista da sua família, por mais perdida que ela esteja. Continue orando, continue intercedendo, para que o Deus da família, de uma forma ou de outra, seja glorificado no seio da sua casa. E agora quero voltar, irmão, para o texto de Efésios capítulo 5. E aqui eu finalizo. Efésios 5, 18 e 20. E não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero me dirigir às esposas. Esposas precisam ser cheias do Espírito Santo para sujeitar os seus maridos, não de qualquer maneira, mas como ao Senhor. O ímpio ouvir isso aqui, irmão, vai nos ridicularizar. Maridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo para amarmos nossas esposas, não como o mundo ama. Amor egoísta não é amor, mas como Cristo amou a igreja, amor sacrificial, dando a própria vida por ela, e isso de forma contínua, diariamente, dioturnamente. Aos pais, precisamos ser cheios do Espírito Santo para não provocarmos ira em nossos filhos e levá-los ao desânimo, mas para educá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Agora, os filhos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de honrar nossos pais e sermos obedientes a eles no Senhor. E se o meu cônjuge, pais, filhos forem ímpios? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que as nossas ações e reações não sejam semelhantes às dos ímpios. Fazendo isso, irmãos, estaremos magnificando o Deus da família, o Deus que criou a família, o Deus que sustenta a família, nosso Senhor, nosso Deus. Que o próprio Deus nos ajude a sermos cheios do Santo Espírito. E o próprio texto que nós lemos de Efésios 5 vai falando um pouco. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, em comunhão entre vós, cantando, salmodiando, hinos espirituais, cânticos espirituais, irmãos, o que nós cantamos é uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Wallace. Cheio do Espírito Santo.
E assim, sendo cheio do Espírito Santo, irmãos, nós vamos continuar nessa jornada. Não de qualquer maneira, mas glorificando, magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus triuno, o Deus que criou, é o Deus que sustenta. Vamos orar?